Muito bem, agora assumindo que a condição da linha anterior se verifica quando A sobre B é igual a 0,7, que basicamente foi o que nos deu antes, vamos determinar qual o momento torsor, MB, necessário para que ambos os veios então atinjam a respectiva tensão de cedência outra vez simultaneamente. Ora bem, vou pegar aqui nas expressões que eu tinha deduzido para o quociente entre A e B. Repara, o que eu vou fazer aqui neste caso vai ser substituir o M2 por MB menos M1, certo? Que vem aqui desta expressão, e a mesma coisa aqui, fazendo agora M2 vai ser igual a M1 menos MB. Repara, se temos aqui este sinal, que isto foi deduzido na linha anterior, vejam, temos aqui este sinal que vai trocar aqui a ordem destes, ficando MB menos M1, que repara que é exatamente a mesma coisa aqui, ou seja, nós chegamos então à mesma expressão. Depois de substituir aqui o M1, eu vou substituir então pela tensão máxima, porque o que nós queríamos aqui determinar era quando é que eles iam sofrer cedência, ou seja, meto um a sofrer cedência, o outro também vai sofrer. E agora é só então substituir aqui os valores. Repara que nós chegamos a esta expressão considerando qualquer um destes métodos, resolvemos em ordem MB, substituímos pelos valores e chegamos então ao valor que nós queremos. Posto isto, o que eu recomendo é, se aparecer uma coisa deste género, utilizarem então estas expressões. Porquê? Porque reparem que nesta nós de vez em quando vamos ter que ter cuidado de vez em quando trocar os sinais, saber quando é que temos que considerar que uma coisa é positiva ou não. Aqui nós não vamos ter estas preocupações e vemos que vai dar exatamente a mesma coisa. Queria só fazer aqui um à parte, claro que vocês devem perceber isso, mas eu quero reforçar a ideia que, ok, nós fizemos isto para secções circulares, mas como devem calcular, isto também vai dar para secções que não sejam circulares, simplesmente vamos ter que mudar as fórmulas, que vai continuar a ser a mesma coisa, mesmo com os sinais, isso tudo vai permanecer igual. Vamos considerar agora um caso em que temos um exercício completamente diferente. Reparem, na mesma dois veios encastrados, e são estas as propriedades. E vamos determinar a tensão de corte máxima que atua no troço 2, assumindo que o veio está simultaneamente submetido a um momento torsor e a um esforço normal. Muito bem, se ele tivesse simplesmente submetido ao momento torsor e se este esforço não existisse, nós sabíamos que a tensão de corte máxima seria dada então por estas fórmulas básicas que nós sabemos e ia ser dada diretamente. Contudo, tendo um esforço normal, nós sabemos que o que este vai provocar vai ser então tensões normais, certo? Porquê? Porque eu sei que neste caso, como está a atuar na direção x, que o sigma x vai ser então o esforço normal a dividir pela área. Depois também vamos ter o momento torsor, e o que é que este vai provocar? Vai provocar tensões de corte. Reparem então que temos duas formas de solicitação diferentes, o que implica que vamos ter que definir um tensor das tensões. Definido esse tensor das tensões, o que vamos ter que fazer é determinar então quais é que são as tensões principais e de seguida aplicar sigma 1 menos sigma 3, a dividir por 2 e determinar a tensão de corte. Ora bem, quando eles nos pedem para calcular, por exemplo, uma tensão de corte máxima ou para aplicar um critério de cedência, e nós vemos que vamos ter duas maneiras de solicitação, aqui neste caso um momento torsor e um esforço normal, que vão dar origem a diferentes então esforços, nós vamos ter que criar um tensor das tensões, ok? Calcular então as tensões principais e avaliar dessa maneira qual é que vai ser a tensão de corte máxima, ou se for para aplicar um critério de cedência. Lá está. Lembre-se, o que é importante reter aqui é quando temos solicitações diferentes, repare, temos aqui um sigma x e aqui uma tensão de corte, vamos ter que definir o tensor das tensões. Pá, se pensarem bem, nós fazemos sempre isso inconscientemente. Quando nós queremos, só estamos, por exemplo, num exercício de torção em que só está a haver um momento torsor, ou seja, só vai provocar uma tensão de corte, nós estamos inconscientemente a fazer isto, ok? Estamos a construir este tensor das tensões, pode ter aqui também, depende do ponto que nós estamos a considerar, e repara, nós ao aplicarmos os critérios, nós estamos a fazer isto inconscientemente, ok? Só que repara, quando nós vamos ter então dois esforços diferentes, nós vamos ter que fazer isto obrigatoriamente. Se nós contar a tensão de corte máxima no ponto 2, nós vamos ter que definir o tensor das tensões naquele ponto em que nós sabemos que vai ser o ponto crítico do troço 2. Muito bem, eu sei que o esforço interno, estando ele aplicado no centro, porque se ele tivesse aplicado fora do centro, íamos ver que ia já trazer esforços de flexão,
mas quanto a isso nós já vamos ver mais à frente. Como ele está aplicado no meio, sei que o sigma xx vai ser igual para todos os pontos do troço 2. A tensão de corte sei que vai ser máxima na periferia, certo? O que é que isso implica? Que vamos então analisar o tensor das tensões na periferia, que à partida vai ser sempre igual. Determinar as tensões em X, e eu sei que esta vai ser dada pelo momento, o esforço interno normal que atua então no troço 2 a dividir pela área resistente, que é a área então, de secção. Sabemos que NB é igual a NCNA, ou seja, nós para determinarmos isto, sendo um esforço interno, vamos ter que fazer então um diagrama de esforço, mas eu não vou fazer o diagrama, vou só tirar as equações que resultam no mesmo. Repara, então eu sei que NB é igual a NA mais NC, sendo NA e NC as reações que aparecem devido a esta força externa. E repara o que vai acontecer é depois fazermos isto, obtemos então aqui estas equações. Repara que o esforço interno em BC é igual a menos NC, logo negativo, e o esforço interno em AB é positivo. Ora bem, também podemos dizer que isto aqui está a compressão e isto aqui está a tração. Ora bem, temos duas incógnitas e uma equação apenas, certo? Então eu vou ter que arranjar outra equação e o que me vai permitir descobrir então aquele NBC vai ser esta relação, que eu sei que isto vai produzir então deslocamentos, que vão ser deformações infinitesimais, e sei que a variação de comprimento do troço AB, que é positiva, vai ser igual a menos a variação do comprimento do troço BC, certo? Porque estas paredes não mexem. O que este aumenta, este aqui tem que diminuir, certo? Ou seja, este aqui sei que o ΔL é negativo, então eu para trabalhar com módulos vou-lhe meter um menos atrás. Ficamos então assim com esta expressão. Muito bem, eu sei que o sigma xx vai ser igual para todo o troço, qualquer um dos dois, e também logo posso aplicar esta relação, ou seja, vou substituir os ΔL correspondente por esta relação. Depois também sei que no caso de uma solicitação uniaxial, a lei de Hooke vai-se reduzir esta expressão, a esta igualdade, e substitui-o também. Fazendo várias substituições, não esquecendo que sigma x vai ser NAB dividido por A1 e sigma x2 vai ser NBC dividido por A2, substituo e chego então a um conjunto de equações que me permitem resolver então este problema. Muito bem, o que eu quero saber vai ser então o NBC, então eu vou substituir aqui este NAB pelo correspondente que vem aqui desta expressão. NAB, passo este para o outro lado, vai ficar NB mais NBC. Ora bem, tenho uma equação para uma incógnita, vou meter tudo em função de NBC, substituo pelos valores e chego então ao valor do esforço normal NBC, que dá um esforço negativo, como nós já estávamos a contar, porque repara que NBC é igual a menos NC, nós arbitrarmos este valor como positivo. E faz sentido porque isto também está a compressão, logo dá um esforço interno negativo. Terminando então este sigma xx para o troço 2, divido então o esforço normal pela sua área resistente e dá-me então um esforço que está a compressão de 0.835 MPa. Ora bem, agora quero calcular a tensão de corte. Vamos utilizar então estas duas equações que nos permitem resolver este tipo de problemas. Vou pegar nesta primeira, substituo por esta expressão, porque estamos em veios circulares. Depois eu quero saber o M2, porque se eu quero saber a tensão de corte que eu estou no troço 2, eu preciso do M2, então vou substituir o M1 pela nossa segunda equação, fica M1 igual a MB menos M2. Fazendo as contas, metendo em ordem M2, chegamos ao valor do momento interno em 2, depois substituímos e achamos o valor da tensão de corte. Se eu quero meter isto num tensor das tensões, eu vou precisar de saber qual é que é o ponto. Porquê? Porque o tensor das tensões depende de ponto para ponto. Qualquer que seja este ponto que eu considere é indiferente, porque eu sei que a tensão de corte máxima vai estar vai ser igual em qualquer um destes pontos da periferia. Então eu vou considerar este ponto. Porquê? Porque eu assim sei que isto aqui vai corresponder a uma tensão de corte XZ, então vamos construir o nosso tensor das. Ora bem, então vou definir o tensor das tensões para o ponto P, determino as tensões principais, temos aqui os valores já ordenados, e aplico então a fórmula que a tensão máxima vai ser σ1 menos σ3 a dividir por 2. Ora bem, determino então a tensão de corte máxima que vai ocorrer neste troço 2, repara que era
basicamente aquela que tínhamos calculado através da torção, porque vemos que aqui a tensão provocada pelo esforço interno vai ser muito pequena quando comparado com a do momento. Pronto, isto aqui não deu para ver muito bem a diferença, mas nos exercícios de flexão também vamos ter que fazer isto, definir as tensões e aí sim vamos perceber melhor isto. É tudo para este vídeo, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.